Wagner, candidato a prefeito de Fortaleza, agora é cidadão cearense. Ele nasceu em São Paulo. Ele é cidadão cearense por conta de uma lei de iniciativa de um seu correligionário, o deputado Sargento Reginaldo. E a lei foi sancionada antes de ontem pelo governador Eumano de Freitas. Diz o seguinte: concede o título de cidadão cearense ao senhor Wagner Souza Gomes, capitão da Polícia Militar do Ceará, ex-vereador de Fortaleza, ex-deputado estadual do Ceará e ex-deputado federal eleito pelo estado do Ceará, natural da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. O capitão já havia recebido o título de cidadão fortalezense. Ciro Gomes, no início desta semana, num debate na rádio O Povo, voltou a denunciar desvio de recursos do estado do Ceará, do governo do estado, para pagamento de propinas. Ele disse que está publicado no jornal O Povo uma nota registrando a antecipação do resultado de uma licitação de interesse do ex-governador Camilo Santana e do atual governador Eumano de Freitas para compra de merenda escolar. Ele disse que estão anunciados no jornal os nomes das duas empresas que ganharão a tal licitação. Uma acusação séria, a não ser que a licitação seja anulada. Ele reafirmou que obras de médio e elevado valores no estado do Ceará, do governo do estado, só são feitas com pagamento de propina. Isso ele diz desde o fim do ano passado. Ele não citava essa história de valores. Ele disse em várias oportunidades que obras do governo do estado, da Superintendência de Obras do Detran e da CAGESES, só eram feitas com pagamento de propinas. Agora ele está dizendo que os valores pequenos, ou médios e grandes. Reafirmou que continuará denunciando essas irregularidades no governo cearense. Algumas pessoas gravaram esse diálogo que o ex-governador Ciro Gomes teve lá com os colegas da rádio O Povo e publicaram nas redes sociais. Ciro disse ainda, ao desculpar-se pelos apoios dados a Camilo e pelos elogios também que fez a Camilo, ele desculpou-se dizendo-se que era um corno político, porque só soube da traição do Camilo depois que elas aconteceram. Mas disse, além de pedir desculpas, que continuará fazendo suas críticas. E não se intimidou, no mesmo horário lá na Rádio Povo, ao incluir o deputado Evandro Leitão no rol dos que, segundo ele, estão dilapidando o patrimônio
do estado do Ceará. O ex-governador cearense terminou dizendo que o Ferreira Gomes, comprometido com as roubalheiras do governo do estado, não é ele, é o outro. Não citou nomes, mas, naturalmente, referia-se ao irmão Cid, que é amicíssimo de Camilo e apoiou o governador Elmano, com quem ele, Ciro, está rompido desde meados de 2022, quando Cid decidiu romper com o PDT para não apoiar a candidatura ao governo de Roberto Cláudio e, consequentemente, a de Ciro para presidente da República. Evandro Leitão entrou com uma ação de reparação de danos contra Ciro Gomes, por acusações anteriores. Recentemente, Ciro disse que a obra de construção do plenário da Assembleia Legislativa cearense, ao custo de 23 milhões de reais, está sendo feita sem licitação por uma empresa inidônea, a mesma que foi escolhida pelo governo do estado para construir o novo prédio do Tribunal de Justiça do Ceará, também sem licitação, obra ainda inconclusa. O prédio do Tribunal de Justiça foi destruído por um incêndio, assim como foi o plenário da Assembleia. Aliás, questionamentos sobre o valor da construção do novo plenário da Assembleia foram levantados pelo deputado Cláudio Pinho, recentemente, numa sessão da Assembleia, na presença do deputado Evandro Leitão. Cláudio Pinho disse que o valor da obra é maior que a reforma da praia de Iracema, feita pelo prefeito de Fortaleza. A propósito, o Evandro anunciou, no início da semana, ter entrado com a ação cível de reparação de danos contra Ciro Gomes, cobrando 100 mil reais de reparação. Vários amigos de Ciro protestaram contra a medida tomada por Evandro, inclusive o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, que foi à tribuna da Câmara registrar o seu protesto. Vamos ouvi-lo. Me deparei com a informação de que o deputado Evandro Leitão processa Ciro Gomes, porque Ciro Gomes o chamou de covarde. Portanto, a minha vinda aqui na tribuna nesta manhã de terça-feira é para repudiar veementemente a postura e a decisão, a atitude do deputado Evandro Leitão. Daqueles que tanto alardearam que defendem a democracia, querem agora calar a única voz crítica deste país. Ciro Gomes, depois de ter sido prefeito de Fortaleza, governador do estado, ministro, há uma tentativa, na verdade, de calá-lo a fazer críticas aos governos do PT e aos militantes do PT. Este é o momento que nós estamos vivendo no Ceará. No Ceará,
tenta-se empurrar de goela abaixo à classe política e ao cidadão a ideia de que ninguém pode fazer críticas aos príncipes do PT, ao Camilo, ao Elmano, ao Evandro. Camilo este que parece até um padre, parece uma figura sacerdotal. Seu comportamento é de alguém que parece não ter máculas, mas quer calar a voz, a única voz no Brasil que tem se levantado a fazer críticas. Camilo este, vereador Wagner Lobo, que tentou interferir, inclusive, na eleição da mesa diretora desta casa, chamando colegas vereadores, tentando cooptar colegas vereadores, vereador Luciano Girão, oferecendo benesses no governo, por pura ganância política, porque a função que ele ocupa como ministro nada tem relação com esta Câmara Municipal. Agora querem tentar calar o Ciro Gomes, porque chamou o Evandro de covarde. Imagina se cada um de nós, vereadores desta casa, fôssemos processar alguém cada vez que fôssemos acusados ou criticados de alguma coisa pela cidade. Imagine se o prefeito Sarto fosse processar os vereadores que comumente vêm a esta tribuna criticá-lo com palavras muitas vezes duras, com palavras muitas vezes muito mal educadas, muito mais do que essas de terem chamado o Evandro de covarde. Se formos se ater ao fato específico, Ciro Gomes se refere a uma CPI que foi proposta na Assembleia há alguns anos atrás para investigar o narcotráfico. E o Evandro, do PT, hoje, como líder do governo, se recusou a assinar, articulou que a bancada da base do governo não assinasse e foi para a tribuna dizer que não iria assinar porque tinha medo. Esta atitude do deputado Evandro Leitão impediu que a CPI fosse instalada. Gardel Rolim atribui a Evandro Leitão a responsabilidade sobre a crise na segurança pública no estado do Ceará, com a dominação de boa parte do território cearense pelas facções criminosas. E essa responsabilização é pelo fato de Evandro ter evitado que a Assembleia instalasse uma comissão parlamentar de inquérito há alguns anos para investigar as ações criminosas das facções aqui no nosso estado. Vamos ouvi-lo. CPI que, vereador deputado Ronaldo Martins, se tivesse sido instalada naquela época, a história do Ceará poderia ser diferente hoje. Porque a notícia que nós temos por todo o Ceará, inclusive de colegas nossos vereadores, é que hoje são impedidos de fazer reuniões, caminhadas ou campanha em alguns bairros da cidade, porque as facções criminosas não permitem. E o governo do estado do Ceará é totalmente silente a isto que está acontecendo em Fortaleza e no Ceará. Portanto, a responsabilidade de chegarmos até aqui como estamos chegando, o Ceará dominado pelo narcotráfico, são deles que estão no governo do estado há 10 anos, que impediram, inclusive, que uma CPI que poderia ter mudado essa história acontecesse. Portanto, senhores e senhoras vereadores, cidadão de Fortaleza, esse é o momento da política do Ceará.
É essa turma que quer governar Fortaleza. Essa turma que se apresenta como os grandes salvadores da pátria, porque de alguma maneira conseguiram silenciar todos, ou quase todos, que fazem as críticas. Mas eu quero dizer nesta tribuna que não vão conseguir nos calar. Não vão mesmo. Enquanto eu tiver fôlego e força, eu serei um que virei a essa tribuna denunciar os malfeitos e os desmandos, como esta da CPI que poderia ter sido instalada na Assembleia, que poderia ter mudado a história do Ceará. Vereador Luciano Girão, ontem eu recebi uma família lá do Bom Sucesso, que me procurou em uma das minhas caminhadas, para reclamar de um agendamento, de uma consulta no HGF, hospital gerenciado pelo governo do estado. A pessoa tem um problema no joelho, foi lá no HGF, é acompanhada lá e marcaram a sua ressonância magnética para março de 2025. A ressonância, março de 2025. E sabe quando ela vai apresentar essa ressonância para o médico? Está marcado aqui. 12 de janeiro de 2026. Essa é a saúde pública que o governo do estado construiu, que essa turma do PT construiu há 10 anos no governo do estado. Para finalizar, ninguém me pediu a minha opinião, ninguém do meu partido, PDT, mas eu acho que está na hora de reavaliarmos a nossa participação do governo do Lula. Aliás, passou da hora, vereador Adail, passou da hora do PDT reavaliar a sua participação no governo do Lula. Porque esta turma do PT trata o PDT com o maior desrespeito que podem tratar. Um deputado, como eu disse agora, processando o Ciro Gomes, que é a nossa maior liderança do PDT. Portanto, a minha opinião é que nós jamais deveríamos ter, inclusive, participado. Mas já que participamos, está na hora do partido rediscutir essa participação no governo do Lula. Porque é muito desrespeito. O PT tenta a todo custo humilhar a história de Leonel Brizola, do nosso PDT, e enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver voz, isso não vai acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. É grave a acusação que Gardel Rolim faz a Camilo Santana. Muito grave. Na verdade, o Camilo tem uma imagem diferente da real. Não tem sentido nem o prefeito, quanto mais o governador querer intervir numa eleição ou num processo de eleição interna da Câmara Municipal. O governador tentar aliciar vereadores para votar num candidato dele a presidente da Câmara Municipal é uma ação muito pequena, o torna pequeno, não digno para o cargo de governador do estado. Mas, infelizmente, na política, não só na política cearense, na política nacional tem sido assim. E os próprios legisladores é que procuram, muitas das vezes, procuram os chefes dos executivos para pedirem orientação, querendo realmente vender o voto. Agora mesmo, na Câmara dos Deputados, candidatos primeiro vão falar com o presidente da República para ter o apoio dele para disputar a presidência da Câmara. E a eleição só vai acontecer em fevereiro, mas as articulações já estão sendo feitas agora, porque antes do final do ano, o
Arthur Lira, que é o presidente atual da Câmara dos Deputados, quer deixar resolvida a sua substituição. Do mesmo jeito, do mesmo modo, acontece na Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia, infelizmente, não é escolhido pelo colegiado, pelos deputados, mas pelo governador do Estado. A eleição para a presidência da Assembleia Legislativa vai ocorrer até o fim da primeira quinzena de dezembro. Ainda não se está falando na escolha do candidato a presidente, em razão da disputa municipal e pelo fato de um dos candidatos a prefeito ser o atual presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão. Por essa razão, ainda não está em ebulição a campanha para eleição do novo presidente da Assembleia, que só tomará posse em fevereiro. Mas o regimento da Casa, o regimento da Assembleia Legislativa diz que no segundo ano, ou do segundo para o terceiro ano da legislatura, acontecerá a eleição da mesa diretora. Diferentemente do início da legislatura, quando os deputados são eleitos no ano anterior, que assumem os mandatos em fevereiro, em 1º de fevereiro, e ali acontece a eleição da mesa diretora da Assembleia. No caso da sequência da legislatura, a legislatura tem uma duração de 4 anos. Então, no meio da legislatura, no final do segundo ano da legislatura, acontece a eleição para a mesa diretora, que só assumirá em fevereiro do ano seguinte. Vamos fazer um rápido intervalo e já já estaremos de volta. A legislação eleitoral exige que quem quer ser candidato a prefeito tem que registrar na Justiça Eleitoral uma proposta de governo. Assim, nós temos hoje em Fortaleza 8 propostas de governo apresentadas pelos 8 candidatos a prefeito da capital. Embora todos eles já tenham participado de muitas entrevistas, até de debates, mas não se discutiu como se deveria discutir as propostas de cada um deles. A TV da Transparência vai fazer isso. O nosso projeto é o seguinte: nós convidamos 3 professores de universidades aqui do Ceará para analisarem cada um dos programas dos candidatos. Eles vão se reunir, vão fazer um programa, um dia, sobre o projeto de um dos candidatos. Os candidatos serão informados de que esses professores vão fazer uma análise crítica das suas propostas. E no dia seguinte, os candidatos ou o candidato que teve o seu projeto analisado vem aqui ao estúdio da TV da Transparência concordar ou discordar com a avaliação feita pelos professores. E, ato contínuo, eles participam de um debate com 2 jornalistas aqui no estúdio. Serão feitos esses projetos ou esses programas com todos os candidatos a prefeito. Um dia, os professores analisam os projetos ou analisa um projeto do candidato. No dia seguinte, esse candidato, cujo projeto foi analisado, vem ao estúdio, concorda ou discorda da avaliação
dos professores e participa de um debate com ao menos 2 jornalistas aqui no estúdio. Com essa ideia, nós esperamos fazer com que os fortalezenses possam ter um conhecimento mais amplo sobre o que os candidatos prometem fazer se eleitos forem para prefeito da capital cearense. As eleições municipais cearenses só não ficarão encerradas no dia 6 de outubro próximo, em Fortaleza e em Caucaia. Nos outros 181 municípios do estado, as eleições ficarão encerradas no primeiro domingo de outubro. É que nessas 2 cidades, Fortaleza e Caucaia, poderão acontecer segundo turno da disputa. E este ano, embora um pouco antecipadamente, nós já podemos dizer que irão acontecer segundo turno em Caucaia e em Fortaleza. O segundo turno, a votação será no dia 27 de outubro, o último domingo daquele mês. Em Caucaia, o segundo turno poderá ser disputado entre Catânio, que é o candidato do PT, o PT de Luiziane Lins, e Naomi Amorim, candidato do PSD de Domingos Filho. Naomi Amorim já foi prefeito de Caucaia. Em Fortaleza, as indicações estão conduzindo para os entendimentos de que o segundo turno será entre o prefeito José Sarto e o capitão Wagner, igual à disputa de 2020. Naquele ano, o primeiro turno da disputa terminou com o prefeito José Sarto conquistando 457.622 votos contra o prefeito José Sarto conseguindo 457.622 votos contra 426.803 sufrágios do capitão Wagner. Os dois, então, foram para o segundo turno. E no segundo turno, óbvio, venceu o José Sarto. Eu acho que eu andei aqui trocando os números e peço desculpas. No primeiro turno, o primeiro turno terminou com Sarto conquistando 457.622 votos contra 426.803 do capitão Wagner. No segundo turno, Sarto ganhou a eleição com 668.652 sufrágios contra 624.892 votos do capitão. Ainda, de fato, é um pouco cedo para se afirmar que irão para o segundo turno esses dois nomes. Mas, repetindo, as evidências nos levam a esse entendimento. O capitão Wagner tem mantido um volume de campanha muito forte, só ameaçado pela campanha do prefeito. Os demais candidatos patinam, mas as próximas pesquisas
que virão nos próximos dias, elas nos aclararão a situação. E aí nós podemos já, ao final da próxima semana, afirmar com certeza quem ou quais os 2 candidatos irão para o segundo turno. Assim, terminamos a nossa participação nesse primeiro bloco de notícias. Continue conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.